Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 6 de junho de 2019, uma quinta-feira. E este é o verbete de número 4.871. Ele tem 4 páginas, 48 logias e 4 máximos. O tema é Lei de Gerson, elaborado segundo a especialidade cosmoeticologia, e foi redigido pelo verbetógrafo veterano Eucárdio de Rosso. Eucárdio é graduado em jornalismo e em direito. É pós-graduado em letras. É brasileiro, natural de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. É voluntário da Conscienciologia desde 1988, tenepsista desde 2019 e autor dos livros Comunicar-se, de 2015, Neopensatas Evolutivas, de 2014, Retomando a Palavra, de 2007 e Consciência em Evolução, de 1990. Vamos à definição. A lei de Gerson é a ação intencional de a consim homem ou mulher priorizar a busca por vantagens e autobenefícios na condição de regra geral válida, em detrimento da cosmoética e dos direitos alheios, derivada de publicidade tabagista televisiva amplamente divulgada em território brasileiro. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da vantagem ilícita, os patopensenes, a patopensenidade, a necessidade dos reciclopensenes, a urgência dos cosmoético-pensenes e a necessidade da cosmoético-pensenidade. Na fatologia, destacamos a busca de privilégios e vantagens na vida humana, as atitudes espúrias em proveito próprio, a ausência de cosmoética perante escolhas egóicas, a publicidade enganosa, o jeitinho brasileiro, a publicidade patológica incentivando o ato de fumar, a mega tendência astuciosa da consim, a busca pela vantagem pessoal antes de tomar atitude, o negocinho antievolutivo, o abono ilegal, a manifestação do gercismo enquanto hábito antievolutivo, a interprisão grupo kármica decorrente e as reciclagens autoimpostas das manifestações anticosmoéticas. Na parafatologia, destacamos o assédio extrafísico retroalimentado pela mídia baratrosférica, a conexão com os amparadores extrafísicos derivada dos ortoposicionamentos. Na divisão argumentologia, o Eucárdio traz todo o histórico e a história, né, que deu origem a essa expressão Lei de Gerson a partir de 5 epígrafes. Na acabativa, nós destacamos 5 verbetes: autovendagem, clorofórmio popular, jeitinho brasileiro, negocinho evolutivo, paradoxo da esperteza. Na frase enfática, que é a mega síntese do verbete, Eucárdio diz: a lei de Gerson tem a origem no apelo midiático popular da TV, tornando-se norma comportamental no ato de tirar proveito e vantagem em atitude antievolutiva e ação anticosmoética. E questiona: você, leitor ou leitora, ainda usa o expediente de tirar vantagem em tudo e acima de todos? Ou já opta por escolhas cosmoéticas nas ações diárias? E nos oferece 3 bibliografias específicas. Agora a mega-análise realizada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens. Autovantagem, autovendagem, autocorrupção, autobenefício, autopromoção, privilégio, jeitinho, negocinho, publicidade, hiperconsumo, prazer, hedonismo, egocentrismo, esperteza, interprisão, recim, ortoposicionamento, cosmoeticologia, paradireitologia e intencionologia.
Então, Eucárdio, agora nós gostaríamos de saber qual foi a sua motivação para a escrita desse título, Lei de Gerson. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a todos os que me ajudaram na confecção e finalização desse verbete, que surgiu aqui mesmo no Tertuliário, quando num dia de um verbete qualquer, não lembro qual, a monitora sugeriu, se falou na ocasião da Lei de Gerson, e aí a monitora, coordenadora, apresentadora, sugeriu, esse é um bom tema de verbete. Então, eu guardei aquilo e, em seguida, enviei, até porque eu estava sem título, estava tentando completar o meu 11º e não havia jeito de encontrar um título plausível. Então, esse foi, até porque eu vivi essa época, acompanhei tudo, e por entender um pouco de leis e direitos, a gente, então, quer trazer esse título para reflexão e análise. Então, agora vamos apresentar a origem de tudo isso, né? Então, o pessoal que não vai poder assistir por diversas razões, pode depois acessar pelo YouTube, é só colocar Lei de Gerson ou Cigarros Vila Rica, que aparecem vários sites, vários anúncios onde que teve a origem dessa Lei de Gerson. Então, vamos lá. Pois é, essa expressão aí, dita assim num anúncio de televisão de um cigarro, teve tanta repercussão que então surgiu como uma lei, eu chamei popular, podia dizer até lei extravagante, lei extraordinária, lei artificial, mas é uma lei midiática, porque a gente sabe que uma lei tem origem ou do Poder Legislativo ou do Executivo, depois de analisado, é promulgado pelo Poder Executivo e se torna lei, então, definida como preceito escrito, elaborado por órgão competente, mediante o qual as normas jurídicas são criadas, modificadas ou revogadas. Isso na lei normal. Essa aqui surgiu como uma lei mediática popular, nascida, então, desse anúncio, que veio depois de uma série de fatos que levaram ao ufanismo ao Brasil pela conquista da Copa do Mundo de 1970, e teve outros fatos que aconteceram nesse ano de 1976, como foi a morte de JK, uma série de outros fatos. A Fiat inaugurou a fábrica de Betim, nasceu a revista Isto É, a Sônia Braga lançou um filme famoso, Dona Flor Certo. Então, estava todo mundo com o eufemismo do país. E, aproveitando esse ensejo aí, surgiu esse anúncio, que foi feito pela J. Reynolds, que era a fábrica de cigarro, para o cigarro Vila Rica. Mas ele cresceu e se estabeleceu, se fixou, cunhou como Lei de Gerson, quando, lá na década de 80, o jornalista Maurício Dias, entrevistando o psicanalista e jornalista Jurandir Freire Costa, para a revista Isto É, ele fixou, no título do artigo Narcisismo em Tempos Sombrios, ele batizou como Lei de Gerson esse ato, esse comportamento.
Depois, então, em 92, também, novamente, numa outra revista, uma outra jornalista, Maria Rita Kell, na entrevista com o mesmo Jurandir também, confirmou essa lei, e aí começou, né, a todo mundo usar esse termo, e na década de 80 também passou para a parte política, né? Toda a atitude anticosmoética ou política também começou, vantagem política começou a ser usada como lei de Gerson. A gente podia até falar em síndrome de Gerson, que existe até na internet, já se fala com a mesma conotação, mas não foi bem aceito. Eu acho que até agora não, mas existe também a síndrome de Gerson. E em consequência dessa lei também, talvez pegue uma outra lei popular futebolística que se chama Lei de Felipe, que é uma lei de Gerson piorada até. Que em 2014, né, depois de um jogo entre Vasco e Flamengo, o goleiro Felipe do Vasco, né, depois de sofrer o gol e ser derrotado, ele exclamou que roubado é mais gostoso, diante do fato. Aí foi julgado, denunciado, mas foi incrivelmente absolvido. Então, se tornou... Mas não passou em brancas nuvens, né? Já foi um ganho aí. Não passou em brancas nuvens como aconteceu em 1976, né? Com essa propaganda aí. Mas ainda, isso foi em 2014, né? Mas é uma variação da própria lei de Gerson. Então, a lei de Gerson pode-se dizer que tem como sinônimo o jeitinho brasileiro? Pode ser o jeitinho brasileiro, tem outras, até o Zé Carioca, o João Sem Braço, que tira vantagem em tudo. Esse é o princípio. E do futebol passou para qualquer comportamento, então, por isso que ele foi classificado aqui na especialidade cosmoeticologia e conclui, né, com as vantagens anticosmoéticas, os auto-benefícios do entendimento, né, da cosmoética e também dos direitos alheios. Ok, então vamos passar para as primeiras perguntas de Conceição de Ouros. Na fatologia, na página 1, na penúltima linha, ela pede que você comente a interprisão grupocármica decorrente da lei de Gerson. Faltou aí, geralmente faltou a conclusão aí. Mas dá para citar só o exemplo. Imagine a interprisão grupocármica desse jogador de futebol. Por esse fato, pelo que aconteceu, só imaginar o que ele está levando de interprisão grupocármica até se livrar, né, desse estigma. Isto que, numa época, até eu coloco aqui, que um dos diretores da empresa de publicidade, né, o José Montserrat Filho, tentou, né, explicar o sentido verdadeiro da frase levar vantagem. Que simplesmente o jogador atuava como ator, representava. Né? Que não era, o sentido era não passar ninguém para trás, mas chegar à frente. Então, é tirar vantagem nesse sentido bom. Mas o caso é que não adiantou, não salvou e continua a lei de Gerson como vantagem indevida e ilegal, ou anticosmoética. Ocasionando essas interprisões, né? Na fatologia, página 1, última linha. Poderia aprofundar a respeito da postura cosmoética acima dos interesses espúrios? Sim, qualquer comportamento, independente de lei Gerson, a gente aplica e diz que, né, toda postura tem que ser cosmoética e acima dos interesses, né, falsos, hipotéticos ou maus, espúrios. Vale para todos os comportamentos esse item. Na mitologia, página 3, poderia falar um pouco sobre a superação do mito, sobre a vantagem da indecisão demagógica? Esse item
permite várias interpretações. Eu até tomei de um outro verbete e é só analisar as palavras, né? A vantagem. Decisão demagógica, o que é? Cada um pode concluir o que seja a decisão demagógica, é uma não tomada de posição. É um humorismo populista, né? É um mito que existe sobre se é vantagem ou não. Então, vale a interpretação de cada um. Eu acho que alguém pode dar uma definição melhor aí. A humorista, né? Aquela pessoa indecisa, e como ela é demagógica, ela quer fazer média com ambos os lados, né? A partir de 2. Então, alguém já disse que quem fica em cima do muro leva pedrada dos 2 lados. Então, não existe vantagem nenhuma. Existe uma pseudo-vantagem, né? Talvez por isso o mito seja que é um mito. De que ela não seja atingida pela lei ou pela cosmoética, né? Então, ela vê um ganho aí secundário, né? Porque é demagógico, ela está fazendo média. E não dá para agradar todo mundo, e nem a todos os lados, né? Na ortopensatologia, página 1, você poderia, Eucárdio, expandir a terceira ortopensata? Poderia ler primeiro a ortopensata, Eucárdio? Não há vantagem das conselhos trapaceiras admitirem que você é bom. Vantagem mesmo é as consciências evoluciólogas reconhecerem que você é completista existencial. Isso parte, né, das consréus que fazem negocinhos e negociatas, né, admitirem que você ou outra pessoa seja boa. Aí, então, contrapõe uma vantagem, né, as consciências evoluciólogas reconhecerem que você é completista. Isso é mais dentro do paradigma consciencial, né? Parte lá da consreal até o evoluciólogo. E a última pergunta, de Conceição dos Ouros, se você poderia falar a respeito da auto-incorrupção na condição de decisão evolutiva e fazer um contraponto com a lei do Gersismo, ou com a lei de Gerson. Pois é, isso aqui seria o contrário da lei de Gerson, porque é uma auto-incorrupção, a pessoa decide não ser corrupta como decisão evolutiva, né? Então, é uma ampliação do aspecto natural da pessoa que não quer ter vantagem, mas procura, então, buscar soluções dentro da evoluciologia. Ok. Quer perguntar, André? Sim. Eucárdio, parabéns aí pelo verbete. Acho que é bem bacana, né, você trazer essa questão da lei de Gerson e a gente tentar ajudar, né, o Gerson, né, ou seja, pensar positivo dele, que um ato falho, né, não justifica se rotular uma personalidade, né? Ou seja, uma personalidade deve ser vista por diversos ângulos e não por um traço, né? Então, apesar de ser atribuído isso ao Gerson, vamos dizer assim, ele é a ponta do iceberg, ele ficou a cara, mas ele não é o responsável, né, por essa lei, né? Vamos dizer assim, que isso tem a ver com a natureza humana, de fato, que tem que ser combatido, essa questão até da corrupção e todos os outros aspectos. É interessante que quando você chama aqui no jeitinho brasileiro, está na terceira linha da primeira página, na fatologia, quando a gente vai lá em Portugal, a gente percebe que o jeitinho brasileiro é herdado do jeitinho português, né? Ou seja, que teve origem, teve origem. Além macho. Exatamente. Então, quer dizer, essa faz parte da cultura, né? Então, isso, aí se a gente for ali cavucar, esse jeitinho português tem o jeitinho espanhol, tem o jeitinho latino, tem o jeitinho romano. Então, se a gente for ver, isso é muito lá para trás, né? Mas aí, André, você está se referindo a jeitinhos
Jeitinho com a conotação anticosmoética. Exatamente, exatamente. Porque quando a gente chega lá em Portugal, a gente fala, aí os portugueses brincam, vocês aprenderam o jeitinho brasileiro com o jeitinho português. Eles falam isso. Eles mesmos são autocríticos em muitos aspectos e percebem que tem hábitos culturais que são, lógico, com o passar do tempo e a melhoria do estado social, isso diminui. E quando há a deteriorização do estado, né, social, isso flota, né? A gente vê um exemplo disso na França. Se a gente for pensar, a França é um dos países mais ricos da Europa. E se vocês olharem os vídeos para todo turista que vai lá para Paris, eles falam, olha, aqui tem batedor de carteira aos montes, você vai se enganar aos montes. E a gente percebe, então, todo lugar que tem ali um processo social desequilibrado, que é o que está acontecendo muito no nosso planeta hoje, né, seja em Nova York, seja em qualquer lugar, você corre o risco, né, de... Até mesmo o professor Valdo comentou, que disse que ele foi lá a uma determinada altura, antes daquele prefeito colocar a tolerância zero em Nova York, ele foi assistir uma peça de teatro com a Graça e lá, pelas tantas, as pessoas falaram, melhor vocês irem embora porque aqui está tendo muito assalto. Então, ele teve que sair, ele sentiu o processo extrafísico e falou, olha, então a situação estava perigosa, né? Então, é um processo social que realmente tem a ver com a urbanização. Então, Eucardio, como que você vê, do ponto de vista da nossa ajuda para esse Gerson, né, e tentar desvincular a personalidade com a lei? Realmente, esse jeitinho mundial vem desde que eu acho que começou a humanidade, em cada país tem a sua peculiaridade, tem o seu jeitinho, o seu nome, um nome que chame desse jeito. E o que a gente pode fazer? A gente vai ter que jogar muita energia, entender, perdoar, porque se realmente, né, ele não tinha essa intenção, pode até ter um pouco de atenuante no caso, né? Uhum. Mas o caso é que ficou cunhado, gravado por muitos anos, esse comportamento, e que depois está tendo influência até hoje, 40 anos depois. E outro aspecto que você trouxe aqui, né, a efemeridade, né, a efemeridade da propina, o processo, né, na sexta linha, na mesma fatologia, a gente só assim brincar com as palavras, é que em Portugal propina é taxa, né? Então, quando eles vão lá, em qualquer lugar vão te cobrar propina, e isso não é antiético. Isso faz parte do processo social, né? Que tipo você faz uma taxa para adesão de algum documento, alguma coisa assim, e o português brasileiro, né? Ele acabou associando a propina com o processo. Aí você vê que é o mesmo verbete, mas usados em continentes diferentes. Tem conotações completamente diferentes. Mas você está colocando aqui o processo efêmero. O que você quis chamar a atenção dessa condição? Não, é tal esperança, né, de que um dia a casa cai, que um dia descobrem que não dura para sempre. Certo. Essa questão do desvio de dinheiro, o uso de bens públicos, qualquer, né, desvio nessa lei de Gerson, qualquer vantagem que se queira tirar, não dura para sempre, né? Agora, não sei se a gente pode melhorar com outro termo aqui. Entendi. Porque para nós aqui, propina é a conotação de um suborno, né? Suborno é negativo. Eu gostaria de retornar só onde você fala do que nós poderíamos fazer pelo Gerson. Além da lei de Gerson, foi cunhado o neologismo gersismo. Uhum. O sufixo ismo, ele atribui conotação patológica. Eu, pessoalmente, combato esse termo, né? Eu acho que, simplificando, o que a gente poderia fazer de bom seria de deixar de usar esse termo, porque, quando a gente usa gersismo, a gente não só atribui uma conotação negativa ao Gerson, ator, como a todos os Gersons, né? Isso pode motivar até um bullying. Então, a partir do momento em que a gente usa a lei de Gerson
Ou o jeitinho brasileiro, talvez fosse mais delicado, nem tanto, né? Porque jeitinho brasileiro, Zé Carioca, tudo isso também, para mim, não corresponde a exercismo. Então, se a gente puder usar um outro termo, uma outra conotação que atenue, né? Porque isso foi provocado pela comunicação, pela televisão. Isso é comportamento. Mas se a gente reforça esse comportamento, criando um neologismo específico, não, ele é exercista, daqui a pouco vai ter o exercista. E os Gersons, como é que ficam? Então, eu sou a favor do não uso desse termo, em geral. Um outro aspecto que você traz aqui na linha 2, na primeira linha, a reversão do estigma de todo brasileiro ser corrupto. A gente teve aquele verbete nela da síndrome do vira-lata, né? E você vê muito associada essa ideia também do síndrome do vira-lata. Por que essa questão do corrupto? A gente for pensar, tem esse processo social que a gente tem que olhar, né? Que a desigualdade social no Brasil promove a corrupção. Então, esse é um ponto assim que a gente vê que é um ponto pacífico. Mas não é só isso. A gente pode dizer que isso é um dos fatores, né? Tem um processo cultural também que tem que ser combatido nas escolas, em todo esse processo. Só que a gente vê que isso não é um mal brasileiro. A exemplo, a gente viu aí que aconteceu com a Alemanha, quando começaram a vender carros para o mundo inteiro, né, que o motor enganava a auditoria fiscal dos poluentes e o carro ele poluía mais do que se ele não, né, do que o que ele vendia. E isso daí foi uma multa homérica. Isso é um mega jeitinho, né? Se a gente for ver, e foram milhões de usuários e repercutiu em diversos países. É só para a gente chegar e descaracterizar que tipo, isso é um problema do Brasil, porque entra muito a síndrome do vira-lata, né? Que não, a gente parece que herdou todo o mal né? Mas não é assim. E então o que se poderia também orientar nesse sentido? É que a gente considera que esse estigma todo brasileiro, mas em outros países existem também, mas os países mais desenvolvidos ocorre talvez com menos intensidade. Esse fato da vantagem é mais dos países subdesenvolvidos. Temos latino-americanos, africanos, que a gente não conhece muita coisa, então é só, como é que se diz, para melhorar e tentar reverter esse estigma, cada um procurar mudar o comportamento, agir cosmoeticamente, estimular os outros, ensinar, principalmente, começar com as crianças, desde cedo. Já existem até movimentos e ações em todo o Brasil, para isso, né, para tentar melhorar ou reverter esse nosso estigma. E, no caso, o Código Pessoal de Cosmoética, né, tem que ser cumprido em todas as alíneas, que com certeza existe a auto-incorruptibilidade. Existe né? isso. Você quer perguntar? Acho que não está ligado. Tá? Ah, tá. Parabéns pelo verbete, Leocádio. É o seguinte, aqui na primeira página, na ortopensatologia, você podia expandir a primeira ortopensata, que é leis. Nos estados atuais da Terra, os erros inspiram a criação das leis. E também a ortopensata 2, que é propaganda, você faz em forma de indagação. Você tem certeza de que existe propaganda não enganosa? Dá para você aprofundar essas duas? Sim, essas indagações não são minhas, são do professor Valdo, no livro dele, em que realmente a gente, analisando bem a propaganda, dá para pensar que existe, que está tudo, que é tudo propaganda legal, tudo bonita, positiva, que não tem nada de enganoso em nenhum aspecto. Essa é a indagação que é feita, né? Mas pode-se ressalvar que existem algumas coisas boas, Tá certo. mas sempre surge esse questionamento, né? Que a gente tem que ter cuidado para observar onde está a propaganda enganosa.
E nos estados atuais da Terra, erros inspiram a criação de leis. Isso também é uma coisa que não é totalmente ocorre. Às vezes, esse caso aqui do Gerson foi específico, né? Nem foi criada a lei, ela surgiu, então foi um erro de estratégia, sei lá como, foi um erro de apreciação, um erro de apresentação que inspirou não a criação, mas o surgimento, porque veio de baixo para cima, né? Essa lei veio do povo, da mídia, não seguiu a ordem inversa, que seria de cima para baixo, do governo para a sociedade. Então, por isso que, às vezes, alguns erros, né? Sim. Você pode ver também no Congresso lá que algumas leis foram criadas para beneficiar algum político. Então, Sim. é um erro que inspirou a criação de uma lei e que agora está repercutindo e está... a gente não acredita que possa ter existido, né, influência ou propina ou recebimento de vantagem na criação de uma lei específica. A gente acha que seria geral para a sociedade, mas às vezes é para beneficiar um grupo, uma empresa ou um amigo. Ou então, né, Eucárdio, um tipo de idiotismo cultural, um tipo de comportamento tradicional e aceito socialmente, mas que eticamente, antes de cosmoeticamente, não é legal, porque nem tudo que é legal é moral, né? Então, às vezes, as leis vêm corrigir um tipo de atitude que é popular, mas que tem que ser normatizada e limitada, né? Tá certo. Obrigada. Então, não é taxativo, né? Porque tem as leis preventivas, né? Não seria, nos estágios atuais da Terra, não vou entender. Existem leis, sim, feitas preventivamente para acudir uma situação determinada, né? Sem que sim, também tem as preventivas, né? Claro. Não só em cima do fato, mas também para prevenir futuros fatos. Tá ok. Muito obrigada. Então. Pergunta de São Paulo, Eucárdio. Se você poderia comentar a exemplologia. Realmente... Poderia ler antes a exemplologia. A lei de Gerson, política, na política ou política, né? É a diretriz pessoal de levar vantagem em tudo na vida pública, do político anticosmoético. Esse é o que mais ocorre e foi a consequência da lei de Gerson esportiva, né? Que é a diretriz pessoal de levar vantagem em tudo no mundo esportivo do atleta anticosmético. É o começo e até onde chegou, né, a lei de Gerson, né? Do esporte para o comportamento geral e principalmente na política. Ok. Na fatologia, terceira linha, página 1. O autor faz referência ao jeitinho brasileiro. Sugiro adicionar os personagens Zé Carioca e o João Sem Braço na perfilologia. Já morei em alguns locais no Brasil e o Rio de Janeiro me chamou a atenção por ser, talvez, a capital do jeitinho. Poderia o autor fazer alguma correlação deste comportamento com esta localidade, com o Rio de Janeiro? E com a provável condição do contexto histórico, notadamente da base da Corte Real e posteriormente República? Sim, até o Zé Carioca ele foi cogitado para ser colocado na sinonimologia. Não sei se vale mais aí, o João Sem Braço também, mas como são expressões populares, eu demorei para achar um sinônimo, então ficou até com poucos elementos aí o item. Mas não sei se pode ser colocado na perfilologia, porque aí não teria correspondente feminino, né? Mas não necessariamente precisa, né? Quando está nominado, quando tem um nome, né? Que nesse caso é nome de um personagem, mas já é praticamente um nome próprio.
Não, a gente pode estudar e acrescentar, Isso. se for oportuno. Obrigado Sim. pela sugestão. E ele também quer a correlação deste comportamento com o Rio de Janeiro, que foi base da Corte Real e, posteriormente, base da República, como que, talvez, originário de lá, né? Sim, é mais corrente dessa expressão, até pelo personagem do Disney, né? Mas que começou realmente com a vinda da família real, depois com a República, e eu acho que o carioca é o mais significativo representante da malandragem brasileira. Na ciclologia, página 2, você cita a auto-organização como profilaxia do gersismo. Poderia aprofundar o tema dando exemplos de condutas profiláticas anti-gersismo? O ciclo da auto-organização na profilaxia do gersismo. É a mudança de comportamento, a tomada de atitudes éticas, é a pessoa não furar a fila, não ultrapassar o sinal, não estacionar em vagas de outras pessoas. De deficientes, de idosos. Isso são alguns comportamentos, né? Além do próprio comportamento moral da pessoa, comportamento de vida, que pode, né, surgir um grande número de atitudes que possam, né, melhorar a aplicação dessa lei da vantagem. Você quer falar? Sim. Leocádio, por favor, na página 2, na tecnologia, só expandindo esse último item que você discursou aí, é sobre a técnica da eliminação do jeitinho brasileiro. Qual é a técnica? Que Pois você é, propõe? a técnica, todas as técnicas são aplicáveis no caso, né? Depende do comportamento, qual a atitude que a gente quer mudar. Então, até eu acho que poderia caber melhor as técnicas, né, da eliminação, porque não é só uma que vai melhorar, mas a técnica principal é o comportamento individual, a atitude pessoal, né, que vai... Já existem várias fases, né, que a pessoa não começa a melhorar o mundo se não melhora a si mesmo. Então, tem que partir da mudança pessoal. Então, eu posso supor que seja a autoobservação das atitudes diárias, seria com relação à cosmoética, não é isso? Sim, parte daí do comportamento Certo, diário, a autoobservação, né? as atitudes primárias, iniciais, Sim. que merecem, né, sempre, todo dia, a melhoria e a eliminação das vantagens. Seria uma reflexão sobre as atitudes da gente, não é verdade? Diante dos acontecimentos, nas atividades do dia a dia, eu acredito que seja por aí também. Né? Isso mesmo. E analisar principalmente a intencionalidade. Sim, sem dúvida. Que é a raiz da natureza da própria ação, né? Pois é. Se a intencionalidade já é anticosmoética, a ação, obviamente, então, né? seria a reflexão sobre as próprias atitudes, né? Exatamente. Okay. Em tecnologia, página 2, ela se refere à pergunta que você fez agora, né? Qual a técnica da eliminação do jeitinho brasileiro? Que o Elcardio se referiu, que não é uma só, são várias. E também não é o cardio, cada indivíduo, cada consciência elabore suas alíneas do Código Pessoal de Cosmoética, os grupos, o Código Grupal de Cosmoética, que são elementos que têm que ser cumpridos diuturnamente. Exatamente, parte da necessidade de cada um. Exatamente. Porque também a gente pode pensar que tem pessoas que têm oportunidades de mostrar a anticosmoeticidade mais diuturnamente, mais frequentemente que outras. Né? Vocês já se referiram aí aos cargos, às posições aí de poder. Então, são pessoas que elas estão sujeitas a um canetaço, qualquer coisa assim, e gerar grandes interprisões e ações extremamente anticosmoéticas. Agora, o pré-serenão vulgar e comum, obviamente, ele também tem a sua oportunidade.
as oportunidades. Então, resta a cada um de nós muita observação na sua autopensanidade. Eu gostaria de um minuto em relação à defesa dos cariocas, porque eu sou carioca. Sim. E essa é uma condição intrínseca, né? Mas a história não começa exatamente aí. O Rio de Janeiro vem com essa pecha, com essa coisa, com esse carimbo, por ter sido a capital federal, por ter sido, né? Como ela disse aqui, a cidade a ser criada com a abertura dos portos. Isso, né? Com a chegada da família real. O comércio marítimo no Rio de Janeiro foi intensificado, o contrabando e o jogo do bicho. E já naquela época, no início do século XIX, já havia um malandro carioca. Mas isso não quer dizer que não houvesse na França, que não houvesse na Europa, que não houvesse no mar Mediterrâneo, ou que não houvesse em lugar nenhum do mundo. Isso foi criado pelo bom humor do carioca, que gosta de rir de tudo, e inclusive de si mesmo. Então, isso é um estigma muito forte, mas ele não vem com essa intenção maior de atitude anticosmoética. Existem pessoas muito honestas. É claro que existe lá uma condição muito marcada pelo tráfico de drogas hoje, que reforça, né, uma atitude anticosmoética, mas isso, historicamente, já vem desde a descoberta do Brasil, desde o Santo do Paoco. Sim. Então, se a gente for levar isso, né, fizer um estudo cronológico realmente dos acontecimentos, não é exatamente o carioca que leva vantagem. Todo mundo que é como você falou, é o local da abertura dos portos. E se nós lembrarmos da biopirataria, né, que acontecia naquela época, onde de plantas e de animais, mas índios brasileiros, para serem observados nas cortes francesas, né? Como um ser exótico, obviamente, mas a anticosmoeticidade realmente começa ali na biopirataria. Isso aí já é algo gravado, né? No Holopensene do Brasil, a expoliação que aconteceu naquela época. Eu queria só te chamar a atenção no que ela trouxe, é que, olhando na cultura brasileira, o Rio de Janeiro é o estado brasileiro, e a cidade também, Rio de Janeiro, é a cidade mais com influência portuguesa até hoje, ou seja, a sonoridade do português carioca, ele é a sonoridade mais perto, mais próxima à portuguesa. Então, quem for em Portugal vai perceber que o jeito de falar, né, então isso mostra justamente aquela identidade do ponto de vista da representatividade quanto à capital, não é isso? Então, e a gente vê o resto do Brasil, que é lógico, com uma miscigenação enorme, né, diversas culturas e de outros países. Inclusive, foi feito um estudo que a população carioca, 90% ali tem um DNA português na raiz. E foi feito um levantamento estatístico, uma certa altura. Então, a gente percebe que a influência é imediata. Então, isso que ela está colocando é realmente para a gente ver que todo mundo que a gente vê no Brasil, vê que o carioca fala diferente. Mas fala diferente que ele é o mais próximo, né, da origem portuguesa. Ok. Não vamos estigmatizar Rio de Janeiro. E, apesar de tudo, o Rio de Janeiro continua lindo, né? Continua lindo. Na Estrangeirismologia, pergunta de Curitiba, Eucárdio, página 1, linhas 1 e 2. O predomínio do ditado latino, auris sacra fames, expressão de Virgílio para a ambição insaciável de riqueza, já nos mostra que o modo de atuação da lei de Gerson é antiquíssima. Esse modo de atuação faz parte da natureza humana, de modo geral? Sim, esse é um exemplo claro, né, que a fome sagrada do ouro é antiga, vem desde, já foi dito aqui que vem desde o início da humanidade, então não há país em que não pode ocorrer
principalmente a questão financeira, né? Então, é válido esse argumento de que não é só atual no Brasil, em todos os países, e é de antigamente esse fato. E também ele se refere a isso na segunda questão. Ele diz que no que o jeitinho brasileiro se diferencia da maneira anticosmoética de atuar que existe em diversos outros países. Por que temos essa má fama mundial? E como sair dessa sinuca de bico que criamos para nós mesmos? É só reurbanização, reflexão, mudança de atitudes, e muitos séculos para reverter isso, porque não é só no Brasil. A gente vê que a gente não fica sabendo das falcatruas e dos jeitinhos que ocorrem em outros países. São Paulo, por que a lei de Gerson e o jeitinho brasileiro são comumente enaltecidos e socialmente aceitos? Pelos que praticam essas ações, né? Porque a pessoa de boa conduta não vai exaltar, nem usar, nem aplicar essa lei, né? Pelo contrário, ele nos estigmatiza, né? Os desonestos, os que buscam vantagem, é que enaltecem essa lei. Muito embora ela apareça na imprensa ou no dia a dia, mas às vezes a gente diz, não use o jeitinho brasileiro, escapa desse jeitinho brasileiro. Isso é jeitinho brasileiro, assim. Então a gente quer corrigir certas pessoas. E como a lei de Gerson pode afetar a ficha grupo kármica do povo brasileiro? E qual o papel da conscienciologia nesse contexto? Não só da conscienciologia, de todo mundo, né? Porque realmente essa lei, esse jeito já está íncito em tudo que é comportamento brasileiro, né? Começou no futebol, é na política, é no dia a dia. Então, vai muito da pessoa tentar mudar e modificar esse comportamento e, pelo exemplo e aplicação, né, dos princípios cosmoéticos. Então, a conscienciologia, admitindo e usando a cosmoética, pode muito melhorar, não é? Realmente, se nós nos comportarmos praticando o que a gente ensina Porque esse código pessoal de cosmoética, seja ele pessoal ou grupal, a própria conscienciologia, que fala em cosmoética, que é a ética do cosmos, ela incide não só sobre o comportamento visível, mas sobre os penseres, sobre pensamentos, sobre sentimentos e sobre energias. Então, ela é muito mais sutil e tem mais ubiquidade, porque ela administra, né, toda a nossa manifestação, seja ela sutil e invisível, quanto a visível e concreta. Acho que é interessante a gente ver esse movimento, por exemplo, do Sérgio Moro, que ele já está conhecido mundialmente sobre esse movimento anticorrupção. Que é a antítese, né? Exatamente, que é a antítese. Se a gente for pensar na lei Moro, né, até presidente vai para a cadeia. Então, é um processo totalmente da antítese. E se a gente for ver, olha o processo latino, quando a gente vê que lá na Itália aconteceu um processo também semelhante. Sim, o programa das Operação Mãos Limpas. Exatamente. Né? Então a gente vê que é um processo de reurbanização, como o Cárdio está falando. E basicamente isso já está reverberando. Agora, a gente tem que olhar que isso faz parte da natureza humana e não é um jeitinho brasileiro e que há um processo de reurbanização. E ainda, complementando a questão da conscienciologia, vamos lembrar do paradireito, que também nos remete a questões que não estão aí no ordenamento jurídico, né, na Carta Magna, mas que o indivíduo, por ter o seu código pessoal de cosmoético, ele vai respeitar muitas coisas que não existe lei sobre, nem normatização. Então, nesse sentido, não é, Ocárdio, a conscienciologia ajuda e muito essa anti-estigmatização, né, enquanto brasileiros, e essa questão do jeitinho brasileiro. Teria que ser o jeitinho cosmoético brasileiro, né? Aí seria muito bom. Mudança de patamar.
É a mudança de patamar, uma reciclagem nacional. Teria o verbetógrafo alguma casuística na TENEPS relacionada ao tema? Não posso falar porque eu apenas reiniciei a TENEPS, agora não faz nem 6 meses, então não tenho nenhuma casuística, mas eu uso, aplico no dia a dia, na ética principalmente, né? Desde que eu me conheço por gente que a cosmoética é a minha palavra de ordem e que me trouxe, me impressionou mais na conscienciologia. Então, eu procuro aplicar a ética primeiro, né? A cosmoética é mais embaixo, como se diz. Quer dizer, é mais abrangente, é mais em cima, né? Poderia comentar a frase enfática? Como resumo do verbete, a frase enfática diz que a lei de Gerson tem origem num apelo mediático popular da TV, tornando-se norma comportamental no ato de tirar proveito e vantagem em atitude antievolutiva e ação anticosmoética. Então, realmente começou como a prática na área do esporte, partiu para todos os outros comportamentos e se fixou hoje muito na política, embora não se use falar muito em lei de Gerson na política, mas a corrupção em si é uma lei de Gerson melhorada. Ela extrapolou, né? Eles extrapolaram a questão. Você quer perguntar? Agora deu. Uhum. Eu queria puxar o debate para a gente pensar se realmente combater esse comportamento é a solução mais anticosmoética, é a solução mais cosmoética, se não seria a reeducação, né? Porque quando você, lembrando Foucault, né, a cultura do vigiar e punir, a gente está aí, né, tentando combater o jeitinho brasileiro, combater a corrupção, mas aí as pessoas vão mudar não porque elas entenderam no nível da intraconsciencialidade que é errado, né, que é anticosmoético esse comportamento, mas porque elas não querem ser punidas. Então, mas seria uma primeira fase, né? Por isso mas será que ela é eficaz? Será que ela tem impactos? Essa é a minha questão. Será que o combate sem reeducação, ele, de fato, faz a consciência mudar na intraconsciencialidade? É muito difícil, por isso que eu me referi há pouco, que tem que começar na criança, né? Na educação, realmente é mais difícil mudar o comportamento, a atitude de um adulto, né? Que é a proposta da conscienciologia, fazer a reeducação, né? Se a conscienciologia é o estudo da consciência, é o estudo de nós mesmos, é para a gente se rever, né, e fazer as nossas mudanças, as nossas reciclagens e nos reeducarmos. Mas também tem a questão, a criança, ela aprende por imitação, por observação. Os adultos, né, já com esse jeitinho brasileiro, são péssimos professores. Então, além de iniciar em terra infância, tem que haver a reciclagem dos adultos. Só que a reciclagem, ela não acontece porque a pessoa desconhecia determinada regra ou norma. Ela acontece quando a pessoa decide mudar, realmente. Porque se fosse assim, não é? Com tudo que é veiculado, teríamos mudança espontânea de comportamento. Então, parece que ainda a questão da lei, com as determinadas penas, ela vai limitando a ação anticosmoética de determinadas pessoas, porque se fôssemos esperar a autorreeducação, o estrago, talvez, dependendo do alcance desse indivíduo, ele faria, em termos de sociedade, seria muito grande, né? Então, esse seria o ideal, mas realmente não é o que acontece, não é o real. Posso dar também uma contribuição? Que quando a gente vê o processo... Vamos pegar o exemplo do hábito de escovar o dente do brasileiro.
é colocado no mundo inteiro, que a gente vê que o brasileiro escova muito mais dente do que em outras culturas. Até o pessoal fala, olha, brasileiro, quando está num ambiente de trabalho, na hora do almoço, escova dente. Isso em outros países o pessoal chama muita atenção. E aí você vê o que isso tem a ver? Tem a ver com o herói nacional Tiradentes. O fato de ter esse ícone, que tem um valor nacional para o brasileiro, isso historicamente foi criado dessa forma, isso criou uma reverberação em toda a cultura nossa. Tanto que a gente tem os melhores dentistas do mundo. Se a gente for analisar, assim, no fim ao cabo, o processo brasileiro da ortodontia, né, todo esse processo é um dos mais avançados. Olhando a questão dessa história de ícones, nós temos poucos heróis nacionais que reverberam o processo dessa cultura. Então, quando a gente vê, fizeram lá o bonequinho do Moro, né, como tipo um herói e tal, as crianças vendo, isso, querendo ou não, tem um fator positivo. Não é que a gente fala assim, poxa, nós estamos nesse nível evolutivo? Estamos, infelizmente estamos. Se a gente vê, se a própria criancinha não tiver motivação de querer seguir aquele comportamento, por quê? Hoje já foi visto que na favela, muitas favelas, a criança tem a repetição do movimento do contrabandista, do chefe de quadrilha, o que vende droga, porque ele fala, tenho dinheiro, tenho, entendeu, prosperidade. E já foi visto que toda essa política, né, de fazer ícones e fazer essa mudança de cultura é um negócio que a gente tem que tá mexendo. Então, acho que começa por aí. Infelizmente, a gente começa a você mostrar um contrafluxo. Então, talvez, quando se fala no combate, eu sei que é um processo muito militar, né? Essa ideia é muito militar, mas, na verdade, é um confronto de ideias, porque quando a gente faz matares, você está fazendo uma ruptura. Né? O matares, você está falando, não, isso não dá para fazer, isso está errado. Quando você faz uma afirmativa e banca o assediador e fala que aquilo não dá para fazer, é uma ruptura. Parece que é desconfortável. Pô, eu falar para o assediador, tipo, não, olha, deixa disso, não é bem por aí, não. Às vezes tem que ser não. Não é não. Não dá para passar da linha. Então, essa postura, né, inicial da assistência, ela é importante, então, e é chata, né? Ou seja, ela não é gostosa. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Eucádio, parabéns pela exposição, porque é um tema que aparentemente é fácil, mas eu acho que não é, pelo seguinte, porque dentro da egrégora que existe, né, por exemplo, você é uma pessoa boa, com boas intenções, então você vai, se candidata a vereador de determinada cidade, isso é uma casuística real. Você vai com toda boa intenção. Quando você chega lá dentro, existe já uma formação assim, né? Muito forte, que totalmente, né, antiética. Então, você tem duas opções, né? E você, por mais que você seja, você não vai ser. Ou você, como adere àquilo, ou quando você tem uma consciência maior, né, que já existe aí a cosmoética, muitas vezes você tem que sair fora, porque você não vai ter como. Então, isso é igual, por exemplo, no Congresso, né? Cada equipe lá defende ruralistas e assim, quer dizer, então você vê que são verdadeiras egrégoras. Então, quer dizer, isso no fundo é o quê? É mais ou menos a força do jeitinho brasileiro, que não é do jeitinho, já é a força. Então, dentro disso, na ortopensata, eu queria que você comentasse, né, a número 3, vantagens, e você depois comparasse qual seria, por exemplo, a lei do gesto, você pensou, logo no início, na primeira página, número 3, ortopensada. Porque, mais ou menos assim, né, que é muito comum também, o jeitinho brasileiro é uma forma normal, pior é o forçado. Quando o cara assim, você sabe com quem você está falando? Quer dizer, isso também é uma coisa, né? Aí não é um jeitinho, é uma forçação. Então, se você chegou a fazer um link, né, entre o jeitinho brasileiro e esse, você sabe com quem você está falando, só para como autoridade, para forçação de barra, só nesse sentido. Deve ter algum item aqui que fala nisso, mas realmente a questão da pessoa boa se candidatar, entrar depois no grupo. Nós tivemos o caso lá no Rio Grande do Sul de um deputado federal que foi eleito, ficou uns meses e não aguentou porque ele tinha uma linha de comportamento e a única coisa que ele fez foi renunciar ao cargo, né? Então, a pessoa, se você não quer entrar no grupo
participar dos conchavos, ele realmente tem que tomar uma atitude. Mas é difícil alguém fazer isso hoje em dia, né? E realmente a vantagem aqui citada na terceira Ordo Pensata vem desde, né, das cons réus até os evoluciólogos. É um pensamento, né, de que você, se é bom, não há muita vantagem de ser reconhecido pelos réus trapaceiros, mas vantagem é reconhecida, deve ser reconhecida, então, pelos mais altos evoluídos, né, no caso aqui as consciências evoluciólogos, reconhecerem que você é completista ou, no caso, cosmoético. É porque realmente, analisando dentro dos nossos estudos, seria como você nadar contra a maré, ou seja, contra o contrafluxo, para você poder tentar mudar. Então, realmente, você tem que estar assim, muito bem assentado, né? Como você falou, o exemplo desse aí, mas teve diversos outros casos também de pessoas que saíram. Quer dizer, então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado, mas ainda bem que hoje em dia existe uma mentalidade, porque a gente não pode esquecer também que não só com o Harry, mas estão vendo muitos amparadores encarnados e em diversas áreas, que são pessoas de frente, como o Moro e outras áreas também, que eu acho que realmente a tendência nossa, né, é de uma limpeza, porque pior era antes, que as pessoas faziam as coisas e ninguém sabia, quer dizer, então, depois da internet, como que, quer dizer, aparentemente, quer dizer, houve uma claridade, né, no que ninguém enxergava. Então, eu acho que a tendência nossa, inclusive pelas diversas culturas, realmente é ir mudando esse conceito. Eu acho que a questão que você falou aí de saber com quem está falando é mais questão de autoridade, de autoritarismo, mas não deixa de ser, se aplicar, né, se quiser ter a vantagem com essa autoridade, entra na lei de Gerson normal. Tira vantagem da sua condição. Quando deveria ser o contrário, né? Quanto mais alta a condição, mais exemplarismo a pessoa deveria ter, né? Ou deveria dar. Na Mega Pensenologia, por favor, explicar o primeiro Mega Pensene. Leis justificam leviandades. Esse item tirado, né, dos Mega Pensenes trivocabulários, até não dá para concordar em totum, como se diz, né? Porque uma lei, ela pode produzir leviandades, né? Ela não justifica, porque não justifica qualquer tipo de leviandade. Então, eu entendi como, no sentido de que uma lei permite, né, produz leviandade, não justifica. Ok. Em coloquiologia, favor exemplificar o segundo coloquialismo, fazer-se de leitão para mamar deitado. Esse é um termo muito usado, existem até canções, né, que falam disso. É uma maneira da pessoa, né, realmente fechar os olhos, os ouvidos, ou se fazer, porque para ficar quieto e não denunciar a coisa, mas nesse sentido, né, é aplicado esse provérbio. Na Fatologia, página 1, linha 7, poderia comentar a busca pela vantagem pessoal antes de tomar atitude. A vantagem pessoal é daquela pessoa que só pensa na vantagem, né? Então, ela não pensa antes de tomar atitude, ela já tem como automática aquela questão de ter a vantagem. Já é até não pensa que vai ter vantagem naquilo. Sim, é tão automático que já virou mater pensene lá,
raiz da intencionalidade do indivíduo, tirar vantagem, né? Sim, é isso mesmo. Na fatologia, página 2, linha 2, de baixo para cima. Como as consciências intermissivistas podem acelerar a reversão do estigma de todo brasileiro ser corrupto? Isso já foi dito e repetido aí, né? Que é a mudança de comportamento, é a utilização do seu código de ética pessoal, o exemplarismo, uma série de atitudes que a pessoa pode tomar, né? Reciclagens, e também ensinamento para as crianças, ou até repreensão dos adultos quando estão praticando um ato considerado anticosmoético. E também não é o cardio todo intermissivista cumpriu um curso intermissivo. Então já existe aí uma maturidade daquela consciência. Já vem vacinado Noção de PROEX. Contra certos atos e tem mais força e mais decisão para tentar mudar. Com certeza, né? Já sabe o que é cosmoética, já tem delineado a sua PROEX, já sabe que tem que aurir esforços para ser um completista. Quer dizer, a anticosmoeticidade já não pode existir mais, né? Sinergismologia, página 2, linha 2. Pode expandir o sinergismo, lei de Murphy, lei de Gerson. Esse item está colocado como sinergismo com relação à origem da lei. Porque a lei de Murphy não tem nada a ver com a lei de Gerson, são diferentes. A lei de Murphy é antiga, oriunda lá dos Estados Unidos, desse cidadão que escreveu alguma coisa que diz que o que pode dar errado vai dar errado mesmo. Não tem aqui, mas é a questão da origem. Tanto a lei de Gerson como essa lei, elas nasceram, né, de baixo para cima, de escritos. Esse aí foi no caso, acho que um livro que o Murphy escreveu, de suas teorias, mas até existem citações anteriores a ele só consolidou essas regras e aí passou a ser considerado como lei, mas não é uma lei normal de governo, é uma lei também, ali mais no caso popular, que se originou, se tornou, se transformou e é aplicada até hoje nesse sentido. Então, é só para ver que tem a mesma origem as duas leis. Ok. Em Teoriologia, página 2, linha 1. Pode apresentar algumas teorias do consumo desenfreado? Que é o item da Teoriologia. Teorias econômicas, isso aí do consumo do dia a dia do cidadão, né? Do consumo mais pela mídia, pela propaganda, né? Sem a necessidade, às vezes, da utilidade do produto, mais relacionado, então, às mulheres que gostam de comprar bastante joias, sapatos, vestidos, etc. Existem várias teorias, né, que explicam, né, quer dizer, essa necessidade do consumo o próprio maior. consumo desenfreado já é uma falta de equilíbrio, né? É muito mais do que a pessoa poderia ou deveria ter. É um excesso, né? E esse excesso pode reverter em danos ao meio ambiente, à própria economia. Mas aqui, por exemplo, com relação à lei de Gerson, é que a propaganda maciça do cigarro na televisão proporcionou um consumo desenfreado de cigarro, que tomou o Brasil se transformou num grande consumidor de cigarros. Ok. Meus parabéns, Eucádio. A minha pergunta, eu gostaria, na página 1, na definologia. Eu vou ler uma parte e eu vou fazer a pergunta, tá? A lei de Gerson é a ação intencional de a consim, homem ou mulher,
priorizar a busca por vantagens e auto-benefício na condição de regra geral válida em detrimento da cosmoética e dos direitos alheios. Como que você vê essa lei de Gerson nos debates dentro do paradigma consciencial? Como você percebe que está acontecendo, vai acontecer, dentro desses questionamentos, qual é a verdadeira intenção de levar, às vezes, um assunto para debate? Qual é a realidade de querer colocar aquele assunto, sabendo que nós temos uma certa parcela de responsabilidade e compromissos perante de nós já conhecer, né? Ter mais ser mais assim o nosso dentro desse paradigma, né? E como que você vê isso? Vejo que não existe, eu acho que muita lei de Gerson no nosso meio, porque nós somos, afinal, pessoas que se consideram lúcidas, cosmoéticas. Eu penso que vivo numa comunidade ética e cosmoética. Claro que há pequenas, mas não vejo pessoas da comunidade querendo tirar vantagem de outra, assim, descaradamente. Pode ser que exista sutilmente alguma coisa dessa lei da vantagem, mas eu acho que não é comum. Mas eu queria enfatizar que a intenção, porque... Mas aí você está falando de debate, não é? Por que trazem determinados temas para debate? A princípio, todo tema merece um debate, e é bom que seja feito debate sobre todos os temas. Afinal, a conscienciologia é a tudologia. Uhum. Agora, onde entra, me parece, posso estar errada, a lei de Gerson nessa questão de debates, são dos argumentos falaciosos, são dos sofismas, são da tergiversação na hora de colocar as suas ideias, as suas propostas. Mas, como todo debate, tem vários tipos de debatedores. Eu acho que resta a nós, que participamos, seja como ouvintes, observadores ou debatedores, que a gente tenha um senso crítico, uma criticidade, né, bem lúcida e bastante autodiscernimento, e embasado em todo o corpus da conscienciologia, que tem aí N princípios que orientam o nosso comportamento, a nossa pensanidade. Então, debater assuntos é válido a qualquer assunto, tem que ser debatido. Porque, às vezes, um tema, ele é, como, por exemplo, nesse caso aqui, a lei de Gerson, ele é visto por um viés. Aqui o Eucário trouxe vários vieses sobre esse mesmo tema, inclusive profilaxia, etc. e tal. Então, qualquer tema a ser debatido, ele vai trazer outras visões. Se é dentro do paradigma consciencial, são centenas de especialidades que podem dar vieses diferenciados ao mesmo objeto de pesquisa, ao mesmo objeto de debate, à mesma ideia que está sendo debatida. Eu vejo bem interessante, Miriam, essa sua colocação, porque ela requer a lucidez e o discernimento, né? Dos debates, quando você traz, qual a intenção daquele debate vir à tona, qual é a motivação de trazer. Eu acho assim que a tua resposta foi, no meu pedido, assim, muito interessante para a gente ter esse discernimento, essa lucidez e saber que, assim, tanto a liberdade de ir e vir, né, de todos, né, de se expressar, mas qual é a verdadeira intenção dentro do que leva o debate e dentro de trazer isso para debater, eu acho bem interessante. Muito obrigada. Ok. Passamos, então, ainda as perguntas de Ribeirão Preto, Eucádio. Em efeitologia, você poderia listar alguns efeitos multiexistenciais da anticosmoeticidade explícita no jeitinho brasileiro? Agora já ampliou aí, né? Efeitos multiexistenciais.
é difícil. É que toda ação, né, a anticosmética aqui vai repercutir na multidimensionalidade e a gente vai ter que renovar, reciclar esse comportamento. Né? Acho que é isso. E também, não é? Já que somos consciências com muitas vidas, se você faz se você tem ou você faz ações anticosmoéticas, pelo holocarme, pelas leis holocármicas, você vai ter que restaurar o equilíbrio da sua ação pretérita. Então, por exemplo, o que me vem à cabeça, se você é um poluidor de um rio, você tem uma empresa e você joga os resíduos em um rio, com certeza você vai ficar ligado àquela ação anticosmoética e nas próximas vidas você vai ter que desfazer o feito, né? A princípio você vai ter que reciclar para poder então mostrar uma ação extremamente positiva. Então, assim como um fato comezinho corriqueiro que se vê todo dia, outros que são sutis, que são intraconscienciais, você vai ter que reciclar. Na verdade, a ressoma é a autossuperação dos nossos trafares e autossuperações o tempo inteiro, né? A gente vem para reaprender ou para exemplificar o que já aprendeu. Não tem jeito, né? Até pensando, né, no próprio Gerson, pelo tudo que espalhou aí, né, de vantagem, como é que vai ser quando chegar no outro lado lá? Ele vai ter... Não, e na próxima vida, né? Na próxima ressoma. Um longo caminho para reverter todo esse comportamento que, embora ele não quisesse produzir esses resultados, mas... São as recomposições, né, Eucádia? É a justiça restaurativa que se impõe. Você desarrumou, você arruma. Você sujou, você limpa. Né? Você desorganizou, você organiza. Mas aí passa por reciclagens e aí muitas vidas. Né? Na ciclologia, página 2, quais as relações entre o ciclo dos fatos e parafatos, que está nessa seção, e a lei de Gerson? É o que a gente acabou de comentar, né? Os fatos que se originaram, as pessoas que se prejudicaram com a aplicação dessa lei, foram incentivadas pela propaganda, o próprio consumo de cigarro, né? Todo mundo vai ter que prestar contas e mudar esses comportamentos quando estiver na multidimensionalidade, no outro lado. Na binomiologia, página 2, linha 1. Pode abordar o binômio bônus evolutivo, ganho existencial? Aqui é o lado positivo, né? É um binômio positivo, né? Que todo o bônus pode ser um ganho existencial. É o bom com o melhor. Não tem nada de negativo aqui. Ok. Você quer perguntar? André? Sim, eu estava aqui pensando, né, a questão de como a nossa cultura, a gente tem que mexer em alguns pontos de valores para dar a volta nisso, né? Estava aqui vendo que, por exemplo, o Gerson ele fez lá a divulgação do tabaco e nos nossos símbolos nacionais, você vai verificar ali que em muitos documentos oficiais, em quase tudo, tem o brasão de armas. E o brasão tem um lado, que é um ramo de tabaco, outro lado, um ramo de café. Então, quer dizer, é um valor nacional ainda a produção do tabaco. Isso faz parte. O Brasil é o maior produtor de tabaco para o planeta. Quer dizer, a gente está dando fumo para o resto do planeta inteiro. Porque tem lugares aí que são congelados e não se produz tabaco o ano inteiro. E o Brasil produz tabaco o ano inteiro em produção de alta escala.
Então, não é só Havana, não é só, né, Cuba que produz tabaco. Lá eles produzem os melhores. Exatamente. E eu acho que, então, aí você começa a ver que isso são os nossos valores, né? Toda a simbologia de um grupo tem a ver com os valores daquele grupo. Uma coisa que a gente vê também, né, Leocádio, que se é um apelo midiático, se veio esse, podem vir outros, não é? Outros apelos midiáticos. Como vacinar? Você vacinaria a população perante esses apelos a processo da ingenuidade como um todo? Isso é muito difícil, porque a gente vê diariamente, né, apelos midiáticos e que trazem resultados imediatos no consumo. Realmente só uma educação, como foi no caso do cigarro, né, que houve muita celeuma, muitos médicos se manifestando, aí criaram a lei antifumo, está citada aqui, e começou também outros comportamentos com relação ao fumar em lugares públicos. Exige educação, legislação, como se viu, né? Porque está se vendo muito agora que estão contra o aumento de pontos na carteira, porque para se evitar transgressões é preciso a punição, não basta a pessoa saber que está transgredindo a lei de trânsito, então vai muito na educação. Sim. E uma das coisas também, né, Leocádio, que a gente vê que tem uma tendência humana da gente caminhar pelo que é o mais fácil, né? Ou que é o senso comum, que nem sempre o senso comum é o melhor também, né? Então, se a gente olhar essa necessidade da valorização da individualidade, além da erudição, da reflexão, a questão de que o fato de discordar da maioria não é sempre ruim, né? É o processo de contramoda, muitas vezes. Né? Leocádio, por gentileza, aqui na página 2, na politicologia, você poderia me colocar a relação da democracia e a meritocracia com o tema da lei de Gerson? Expandir, por gentileza? Apenas aí para conter o item, né? Porque parte das políticas nacionais, né, sobre a saúde humana. E aí, o que se pode dizer? Que a democracia está em tudo, né? E a aplicação da meritocracia nos governos aqui é mais como uma meta, como uma esperança. Não tem muita relação com o verbete, mas serve para lembrar, né, que estamos numa democracia, ou queremos uma democracia, e que se aplique, né, realmente o governo da meritocracia. Na antagonismologia, página 2, linha 2, pode aprofundar o antagonismo boa-fé-gercismo? É um contrário, né? O gercismo, a lei de Gerson, seria o contrário de uma boa-fé. Não vamos dizer que todo o comportamento da lei anti-Gerson é de má-fé. Às vezes é influência, é comportamento, é cópia, etc. Mas é apenas para contrapor, né, que a boa-fé pode até atenuar, né, os resultados de uma lei de Gerson. E também tem que ter alguém de boa-fé para sofrer, né, a lei do gercismo, porque se tira vantagem de tudo, deve tirar vantagem de alguém também, né? Geralmente são pessoas de boa-fé. Na crescendologia, o segundo crescendo, Leocádio, o crescendo esperteza anticosmoética e melex.
Segundo item da crescendologia. Que é a conclusão, né, de que se a pessoa perpetuar o uso da esperteza, da vantagem anticosmoética, no final, quando dessomar, vai sofrer arrependimento, meleques, pelas atitudes tomadas durante a sua existência. Melancolia extrafísica, né? Sim. Ok. Terezinha? Professor Leocádio aqui, parabéns. Seu verbete, que possam vir outros mais rápidos aí. Então, aqui na página 1, eu queria que tu falasse, eu sei que está dentro do contexto, mas tu colocou na pensinologia a urgência dos cosmoético-pensemes em relação a essa lei. Como que você vê? É que já vai tarde, né? São 70, 40 anos de uso, de aplicação, não, porque de utilização dessa lei, então está na hora de começar a pensar, né, em pensamentos cosmoéticos, né? Então urge, é necessário rapidez para modificar esse comportamento. Embora que seja assim meio difícil, né, de acontecer de uma hora para outra, mas enfim, né, a gente tem que ser positivos, né. E a outra questão que tu fala, eu não sei se tu já comentaste, mas ali na fatologia, também na página 1, na 5ª linha, é o clorofórmio popular. Depois eu tenho mais duas. Acho que é o título do verbete, eu não sei bem a definição, mas eu apliquei aqui no sentido de que, né, que a pessoa fica anestesiada, por exemplo, uma propaganda, e começa a consumir sem consciência, né? Por exemplo, uma atitude anticosmoética impensada, a pessoa pratica anestesiada. Em seguida, você coloca a busca pela vantagem pessoal antes de tomar atitude. Foi comentado, né, que às vezes a pessoa não pensa antes de tomar a atitude, de buscar essa vantagem, né? Mas é isso aí. Microfone. Talvez fosse interessante mudar a atitude por raciocinar. Porque, por exemplo, o clorofórmio, ele deixa a pessoa inebriada, né? Então, a pessoa vai naquela onda, na vibe, como diz hoje em dia. E isso tira o raciocínio. E a pessoa acaba atuando sem raciocínio. Qual seria a palavra? Não. Raciocinar, porque antes de tomar atitude, seria antes de raciocinar. Pode ser, sim. Acho que ficaria melhor, né? Deixa eu aproveitar aqui e fazer limpar um pouco a barra do Gerson. Há uns anos atrás, eu quis fazer, inclusive, ainda tem muita coisa lá, um verbete sobre o proexista tangencial, que é aquela pessoa que empresta a sua imagem pública, o seu dinheiro, para motivar as ONGs, para assistir às ONGs. Ela não leva vantagem, ela não é um replicador da ideia da ONG. Ela se doa à ONG por inteiro. E eu fazendo pesquisa, eu ainda devo ter isso lá em casa, o Gerson, tem uns 8 ou 10 anos isso, foi logo em seguida que a Dulce assumiu a Enciclosapiens, né? Tem a idade da Enciclosapiens, esse verbete, porque o Valdo aprovou, mas aí a Dulce não deixou ir adiante, mas o Valdo ainda aprovou esse verbete. E o Gerson, ele mantinha em Niterói um espaço
em que ele, naquela época, ele já havia tirado da rua 1.500 crianças, 1.500 meninos. Isso lá em Niterói. E sempre foi muito martelado essa questão dele ser um explorador, né, de querer tirar vantagem de tudo. E esse lado humano, ele era um cara gozador, ele era lá do Rio, ele tirava sarro de todo mundo, das coisas que falavam dele, como jogador e como pessoa. Então, esse lado humano dele nunca foi comentado. Era até uma das propostas, durante o verbete, fazer isso. Eu não sei nem se ele ainda está vivo, nunca fui de futebol. Está vivo, sim. Ainda está vivo? Deve estar bem idoso. Ele não tem só esse projeto. O microfone, você. Recentemente, eu e o Cássio ouvimos, né, em um documentário, numa entrevista, na televisão. Ele tem uma obra social imensa. Ele tem mais de um projeto. Se não me engano, são 3 projetos sociais. E ele comentou sobre esse estigma e como isso tem pesado na vida. Não sei, a meu ver, porque também fui publicitária, eu acredito que ele mesmo não poderia fazer uma campanha. Assim, mas ele não tem o nível de consciência, ele não está nem aí, ele não está nem aí para as coisas, entendeu? Então ele não tem consciência o efeito dessa estigmatização num futuro, um futuro multiexistencial dele, ele não tem noção. Isso repercutiu na vida essa repercussão na multidimensionalidade para ele. Mas mesmo nesta vida, nesta ressoma, ele já capitulou, porque ele já percebeu, né? Tem isso. Se o estigma foi tão pesado, e foi mesmo, a gente sabe. E continua sendo aqui. E continua sendo. Lei de Gerson. E continua sendo. Com esses projetos sociais, ele já começou a recompor a própria imagem. Porque não necessariamente ele seja uma pessoa anticosmoética. Ele fez uma escolha, né? Na época... ele fez uma escolha num péssimo script. E também, né, era a pessoa da vez, porque ele. Então, se, como vocês estão dizendo, ele já começou o processo de recomposição da autoimagem. Sim, possivelmente. Então, isso é extremamente positivo. Se culpar ou a imprensa ou a televisão, como se culpa por muita coisa, né, também... Pode ser. E ele ria, na época ele ria, quando falavam esse negócio de lei de Gerson. Ele, na época, possivelmente ele tenha tirado alguma vantagem para ele desse marketing anticosmoético, né? Tá bom, obrigada. Ok. Mas parabéns pelo verbete, viu? Valeu. Na paradoxologia, Eucárdio, você poderia falar sobre o paradoxo do atleta fumante? Sim, esse tá na cara, como se diz, né? Porque não deveria se admitir atleta fumante ou tomador de bebidas, ou principalmente, e no mais perigoso, o tomador de drogas, né? Mas é apenas um paradoxo a gente ver, né? Que existe esse tipo de... não só no atleta de futebol, mas em todos os locais, em todas as áreas do esporte, né? E houve época que isso era perfeitamente aceitável, né? É importante frisar que na década de 70 o fumo era um status. Era glamouroso. Exatamente. Fumar era um ato de liberdade, que ainda vinha da geração dos anos 50, né? Isso mudou nos anos 70, isso mudou para uma vida mais saudável. E ressalta-se mais uma vez que o Rio de Janeiro fez uma campanha muito forte contra o fumo. Hoje o Rio de Janeiro, no índice, é o estado que menos se fuma. Aonde mais se fuma é no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro ninguém fuma. A partir dessa campanha virou moda não fumar. Então por aí a gente vê o poder da mídia. É que no Rio Grande do Sul tinha uma fábrica, não é, Eucárdio,
Uma grande fábrica. Uma grande fábrica. Mas é mais com relação à saúde, com o atleta fumante, que bebe, vai poder praticar esporte numa boa... O microfone. Tem a Souza Cruz, que é dona dessas marcas mais famosas que existe por aí, né? Então é isso. Ok. Alguém mais? Então, Eucárdio, você poderia falar o último paradoxo, o paradoxo da esperteza? É um contraditório, né, de que uma esperteza possa trazer vantagem, né? Que é um paradoxo saber que, por exemplo, a lei de Gerson, seja positiva ou qualquer outro comportamento, né, esperto de tirar vantagem, possa, né, ter comportamentos aprovados. Eu acho que é isso aí. No polinomiologia, você poderia expandir o polinômio? Nosográfico, fraude, lavagem, superfaturamento, malandragem. É apenas o elenco de vários termos, né, que indicam maus comportamentos, né, as fraudes em vários tipos, né, a lavagem, que seria de dinheiro, né, também, que é uma forma de desviar recursos, o superfaturamento, que é comum nas obras públicas, resultando tudo isso em atos de malandragem, esperteza ou tirar proveito. Na parafatologia, segunda linha, página 2, a vantagem cosmoética da mobilização das energias conscienciais profiláticas. É apenas para destacar, né, que, por exemplo, no caso, se a gente quer ajudar o Gerson mobilizando boas energias, a gente tira uma vantagem cosmoética, desfazendo uma vantagem anticosmoética. E começando pela pensanidade, né? Sim, intenção. Ok. Quem quer lá? Sônia? Tem que ligar o microfone. Eucárdio, também essa questão da mobilização de energias, ela entra aqui no sentido profilático, né? A pessoa que faz EV diariamente, que faz uma autolimpeza, uma auto-organização energética, ela vai ficando mais lúcida, né? Com menos assimilação de energias, e ela vai pensando com mais clareza, tá? Vai produzindo neossinapses de maneira mais frequente. Então, o domínio das energias conscienciais é uma chave importante, né, para a autolucidez. Pode perguntar. Bom, só um comentário, não sei se já foi observado aqui no antagonismologia, na segunda linha tem o antagonismo lei de Gerson, então só essa frase aí, né? Já colocamos aqui. Então sim. Tá. Ok? Era isso? Ok. Na página 2, fatologia. Você poderia falar sobre a reversão do estigma de todo brasileiro ser corrupto? Veja que volta novamente a mesma questão. Foi comentado, né? Que a gente precisa reverter, não é fácil, leva tempo. Se levou 40 anos ainda, estamos aplicando a lei de Gerson, vamos levar mais 40 anos para reverter esse fato só na lei de Gerson. E em relação ao estigma de todo brasileiro ser corrupto, com exceção, naturalmente, né, a gente não pode
generalizar. Mas precisa fazer de tudo para reverter, melhorar, pelo mínimo, esse estigma. Tecnologia, e aí todo mundo quer saber como faz, como fazer. Como você aplica a técnica da eliminação do jeitinho brasileiro? É muito difícil, mas às vezes a gente se dá conta, né, de que está tirando alguma vantagem, a gente pensa, muda o comportamento e faz a ação correta. Então, é um cuidado, observação, atenção diária para que nas mínimas ações a gente não use o jeitinho. Na fatologia, sexta linha, poderia expandir a criação de ilusões? Isso mais eu estou falando na questão da propaganda, principalmente midiática, e do cigarro, né? Foi o caso do cigarro aí que originou toda essa coisa, e que, né, criando a ilusão, né, de que o próprio anúncio dizia, né, que o cigarro tem tudo que me satisfaz, não sei o quê, e aí vou tirar vantagem de tudo, eu gosto de tirar vantagem, então é isso que proporciona às vezes a propaganda, né? Que está constando aí, né, que se existe propaganda não enganosa, sim, ou não prometedora de ilusões. Geralmente a propaganda vai direto no psicossoma do observador, né? Do alvo aí dessa propaganda. Pega pela emoção, pelo desejo, pela vontade de algo que às vezes ele nem tem, mas quase que cria, né? Você poderia comentar a sua questionologia? Apenas é um chamamento, né, ainda para uso do expediente de tirar vantagem. Tudo e acima de todos, é uma frase que está muito usada, ou já, né, pensa, já está lúcido para optar por escolhas cosmoéticas nas ações diárias. Esse, então, é o chamamento para a tomada de atitude, reciclagem, não só com relação a tirar vantagem, mas em qualquer outro comportamento diário. E uma última questão. Você poderia falar sobre a síndrome do imediatismo na Sindromologia, página 2? Isso eu não sei se pode ser classificada como uma doença, mas é também mais vinculada à propaganda, né, que a pessoa, ouvindo um anúncio, já quer o consumo imediato. Vale para todas as coisas, mas principalmente para a propaganda. E, no caso, né, como foi aqui, a aplicação, o consumo imediato por causa da grande audiência da televisão na época. E nós estamos numa época de imediatismo, né? A comunicação é muito rápida, muito espontânea e em tempo real, e as pessoas vão ficando cada vez mais intolerantes à demora, e isso, lógico, que acaba refletindo, né, em todas as áreas. Então, a satisfação pessoal, ela tem que ser imediata, né, como você falou. E na fobiologia, a teaticofobia. É o medo da prática, de tomar atitude, né, do dia a dia. Mais para preencher o item, né, porque o que eu vou falar sobre lei de Gerson e a fobia?
Quer dizer, poderia ser a fobia ou o medo de ter uma atitude anti-gersismo, né? Anti-lei de Gerson. A pessoa pode querer, mas na hora, na prática, ela não aplica até a intenção que ela possa ter ou a vontade que ela possa ter de ser incorruptível. Eucárdio, então, nosso tempo terminou. Nós agradecemos muito essa discussão, esse debate sobre a lei de Gerson, que nos faz refletir e autorrefletir, então, na nossa vivência diuturna, na nossa ressoma, de como melhorar essa situação. Enquanto brasileiros, como nós podemos melhorar esse estigma, né, que todos nós temos. Então, agradecemos aos tertulianos pela presença, pelas questões, pelas perguntas, pelo debate, aos teletertulianos pelas perguntas que foram enviadas, à equipe da Enciclosapiens, à equipe técnica do Tertuliário, Robinson e Adriane, e passaremos às pontuações da tertúlia e aos anúncios tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 27 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Maria Lúcia Araújo, com o curso Da Amoralidade à Cosmoeticidade. A Marilza, com o curso do livro Projeções Assistenciais. E a Bernadette Spironello, com o 6º Imersão em Conscienciometria. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Cosmoetos, quero convidar a todos para o curso Da Amoralidade à Cosmoeticidade, evento inédito da Cosmoetos. O curso ajuda o interessado a entender pontos relacionados à amoralidade, à imoralidade, pontos cegos morais, dentre outros itens relacionados à moralidade, com o objetivo de entender melhor a ética e a cosmoética pessoal e de grupos. O curso é sem pré-requisito e será realizado aqui em Foz do Iguaçu. Será presencial e online, dias 6 e 7 de julho próximo, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas. Mais informações e inscrições através da recepção do CAEC ou pelo WhatsApp da Cosmoetos, 45, código, né, 991294122, ou pelo e-mail contato@cosmoetos.org.br. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da EEC Jurisconso, convido vocês para o curso do livro Projeções Assistenciais, de minha autoria. O curso será realizado no dia 6 de julho próximo, daqui a um mês, no sábado, de 8h30 às 18h30. O investimento é de R$ 180,00 à vista ou 2 de R$ 100,00 e maiores de 60, 50%. O conteúdo do curso, o conteúdo abordado no curso: aspectos filosóficos da projeciologia, era do irrompimento do psicossoma, assunção do paracérebro e filtro mnemônico, a maturidade consciencial intra e extrafísica, o amparo técnico de função, comentários sobre projeções assistenciais, sintonia com Equipim e Equipex, isca inconsciente e isca consciente, o ranço assistencial, banhos energético, euforim, e os benefícios evolutivos através da projeção consciente. Aguardo vocês inscrições na Juriscons, pelo telefone 45 99 111 6263. Muito obrigada a todos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Bernadette Spironello e eu estou aqui para divulgar o 6º Imersão em Conscienciometria, que será no dia 5 a 7 de julho, em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu.
O curso é composto por 3 workshops conscienciométricos para trabalhar os trafores, os trafares e os trafais, mais significativo para o atual momento e que podem destravar e alavancar seu processo evolutivo. Atendimentos individualizados, com dupla de conscienciômetras docente, contribuindo para o fechamento dos autodiagnósticos. 2 campos bioenergéticos conscienciométrico com o Epicom Luiz Gonçalves, para o aprofundamento da intraconsciencialidade e na interassistência aos grupos extrafísicos ligados a nós. A proposta é replicar o Holopensene traforista do curso intermissivo e, a partir do autodiagnóstico, criar um padrão de referência homeostática pessoal. Aos interessados em participar desse curso, entre em contato na Conscius pelo telefone 45 21 02 14 60, 45 99 94 14 60 pelo WhatsApp, no período da tarde, e pelo e-mail conscius.org.br, pelo site www.conscius.org.br. Conscienciometria, caminho da harmonização consciencial. Muito obrigada. Título do verbete de amanhã é Espiral Ascendente Lucidez Discernimento, especialidade Holomaturologia, verbetógrafa professora Rosa Nader. Agradecemos a presença e a participação, boa tarde, até amanhã.